Caramba. Lázaro? Amém, meus irmãos. Então, como de costume, a gente começa aí com uma reprise da aula anterior, né? Sempre com foco nas perguntas deixadas. Então, hoje não vai ser diferente. E eu gostaria de ouvir a resposta de vocês com relação, primeiro, qual é a relação da salvação física com o Salvador futuro? Quem pode nos responder? Sim, eu entendo que Deus livrava o povo de guerras dos inimigos, mostrando o seu poder de salvador. Esses livramentos apontavam para a salvação eterna que viria através da cruz. Perfeito, sem detalhe. É como fosse emulado. Então, Deus estava simbolizando a salvação espiritual na salvação física do povo. Ou seja, ele já estava dando indícios que o povo necessitava de uma salvação plena. Porque o que a gente aprendeu na aula anterior, a salvação do povo de Israel, nesse contexto, era uma salvação momentânea. Então, o povo estava em apuros, o Senhor lá usava um homem de Deus, um juiz, um rei, para livrar o povo. O povo se arrependia, mas voltava para os maus costumes, aí pecava e caía de novo, e era perseguido novamente. Aí o Senhor dava com sua misericórdia outra chance, e o povo, e assim sucessivamente. Ou seja, o povo sempre necessitava de alguém, e o Senhor sempre colocava alguém para atender o povo de forma momentânea. Aí Cristo veio e trouxe a resolução plena desse problema que nos aflige desde os primórdios. Então vamos lá. Segunda pergunta. O que você entende por salvação espiritual? Como eu falei, eu quero saber a percepção de vocês. Aqui não tem certo, não tem errado, é o que vocês entendem hoje, com o conhecimento que vocês têm hoje, e por isso que eu queria ouvir um pouquinho de cada um, nesse especificamente, para a gente entender o que vocês enxergam com relação à salvação espiritual. Amém? Eu vou querer ouvir pelo menos um pouquinho de cada um. Eu entendo quando somos libertos dos pecados, a nossa reconciliação com Jesus, a nossa comunhão com Deus, que é muito importante, principalmente a transformação espiritual nossa, né? É ótimo. Olha que legal, reconciliação, comunhão. Você está vendo quando a gente vai pegando o hábito do estudo, a gente já traz termos que pra gente às vezes não fazia tanto sentido, e hoje você já consegue linkar com o projeto de salvação. Então é muito importante você entender uma reconciliação, uma reconexão. Esse é o entendimento que a gente espera mesmo, de vocês analisarem, assimilarem esses termos com o projeto de salvação ou outros termos bíblicos também, que a gente vai abordar ao longo do nosso caminhada. Porque assim, eu entendo que salvação espiritual é quando realmente entregamos nossa vida a Jesus e somos transformados por Ele. É receber o perdão dos pecados, ter paz no coração, viver em comunhão com Deus e ter a esperança na vida eterna. Ó, que legal. Ou a questão do realmente, né? Então é uma questão que é uma entrega plena, uma entrega real, assim, sem ressalvas. Quando você se entrega plenamente a Cristo, aí você herda a salvação. Não eu digo isso não no contexto, a gente vai falar um pouco sobre nessa aula hoje. Não é um conceito de troca, como se a salvação tivesse um preço. É uma reação ao ato de salvação. Então, a sua mente tem que reagir dessa forma e vai trazer frutos físicos, vai trazer frutos na sua vida, vai ficar claro e evidente que a sua reação pela ação de salvação. Tá ótimo. Eu acho que é assim, como naquele tempo, o Senhor mandava um juiz, né, para libertar o povo, porque o povo pecava todos os dias, para livrar o povo do pecado. E ele tornava cair e o Senhor levantava do juiz. Eu entendo assim que hoje o Senhor mandou Jesus para libertar a gente do pecado e a gente se arrepender do nosso pecado e não fazer mais aquilo. Todas as coisas que a gente fazer, a gente olhar para trás. Aquele pecava, o Senhor mandava Deus mandou Jesus. E que nós não olhamos mais, olhar para Jesus e saber que Ele é a salvação. Ótimo. Ele é a vida para sempre, que nós sempre temos de olhar avançar. E sem Ele, nós não temos salvação. Ótimo. Tá vendo como a gente entende a simbologia do que acontecia na história de Israel para o que acontece nas nossas vidas hoje.
hoje às vezes a gente substitui, porque nos primeiros toques, para aquela pessoa que ainda é sensível à ação do Espírito, o profeta é o próprio Espírito. Porque o profeta, nesse termo, é o quê? É para apontar, é para mostrar para o povo a justiça, o juízo e a necessidade de arrependimento. Isso o Espírito faz em nós. Mas a partir do momento que a gente dá uma certa distância, essa voz, esse indicativo do Espírito, ele vai sendo abafado das nossas vidas. Aí há necessidade de profetas mesmo humanos, para botar, olha, se conserta. Às vezes não é para a gente especificamente, mas uma ministração na casa do Senhor, é o Senhor usando os seus profetas atuais, para não trazer um despertamento. Então, esse despertamento vem pela figura do Espírito Santo, aí quando a gente se afasta ao certo ponto que há necessidade do Senhor ainda enviar os seus profetas sobre as nossas vidas para nos trazer o norte. Ó, você não está entendendo a intervenção do Espírito Santo, eu vou mandar um profeta te explicar que você precisa disso. Então, é exatamente isso. O que a gente tem que interpretar como salvação espiritual. Mais algum ponto? Cacau? Eu já ouvi. Mas assim, em relação à eu acho que assim, o principal é a gente entender essa questão da salvação espiritual, que não tem mais nenhuma condenação sobre a gente, né? Porque Jesus já sofreu todo aquele sacrifício que a gente precisa. Assim, a salvação só foi possível porque por conta da graça de Jesus, né? Por conta da morte dele, das expressões da própria vida, né? Que não precisa salvação para cada um de nós, né? E aí, como tanto a do comentário sobre o que você nos falou, né? Sobre a gente reconhecer a necessidade que a gente tem da transformação, mas principalmente, que a gente falou na semana passada, assim, isso aqui, para mim, mais do que isso tudo, foi mais uma administração disso, porque assim, a gente reconhecer que esse sacrifício não foi em vão, que a gente verdadeiramente precisa se transformar, porque assim, a gente pode estar aqui, pode que nem você deve fazer assim, não pode experiência de nós estarmos aqui como o irmão que está lá fora. A gente está aqui, não está na presença de Deus, não está fazendo aquilo que a gente deveria fazer, né? Se não houve verdadeiramente essa transformação nossa, e a transformação, na verdade, seria algo que vai, não é do dia para a noite, é algo que a gente vai mudar. Mas a partir do momento que a gente reconhece verdadeiramente esse sacrifício, a gente passa a olhar com olhos diferentes, né? Pensa, não, isso que eu fazia, eu não posso fazer mais. Ótimo. O que vai mudar nas pessoas não é o que a gente fala, é o nosso testemunho, né? Maravilhoso. A nossa vida vai impactar a vida das pessoas, para que as pessoas venham buscar essa salvação também, né? Porque as pessoas acham que é algo muito distante. Sim. Ele é bem, né? Ele é perfeito, eu sou pecador, então eu sou digna disso. Não, na verdade, eu sou digna sim porque Jesus morreu por mim e me garante a vida eterna, né? Olha que legal a Cacau trouxe, né? O projeto de progressão que a nossa fé tem que ter. Porque às vezes a gente já reconhece a mensagem da cruz, entende o nosso lugar como pecador, mas a gente quer o resultado do arrependimento de uma forma instantânea. E às vezes é uma mensagem que o profeta traz um peso de acusação para a gente que não é a ideia. Né? É entender, eu sou falho, eu sou pecador, mas eu tenho um processo. E é um processo que vai me trazer uma constância, vai me trazer um caminhar, mas às vezes não um resultado imediato. Né? E nesse percurso, há falhas, a gente pode... Poxa, a gente às vezes está numa semana num nível de fé absurdo, na semana seguinte dá uma queda vertiginosa que a gente se arrasta para vir para a igreja. Então isso é normal. A gente tem que partir do ponto que esse é o processo mesmo, é a nossa parte humana gritando. Mas qual que é o contrapeso? Nossa parte espiritual, entender, é um processo. Eu não estou 100% pleno do jeito que eu imagino que tem que ser, mas eu também não posso deixar essa regressão me atingir e eu não conseguir lutar.
lutar mais. Então, esse é o processo das nossas vidas. Isso a gente vai lutar contra isso até o fim dos nossos dias. Então, qual que é a nossa escolha estando nessa casa de oração? É fazer com que cada vez menos essa carne impacte na nossa vida. É um anticorpo aqui espiritual. Então, quanto mais a gente avança no aspecto espiritual, menos a carne impacta na nossa vida, nossa rotina, nosso dia a dia. E se caso vir uma virose forte, vou tomar um remédio, eu vou ficar bem, porque essa virose não me define, entende? Essa questão de estar frio não me define. Isso é um processo, é um momentâneo que nas nossas vidas isso acontece. Eu vou lutar, isso aqui não é a minha média. Eu não sou essa pessoa fria, eu não sou essa pessoa não atenta à voz do Senhor. Eu sou uma pessoa espiritual e a nossa luta é essa. Tá ótimo, perfeito. Quem quer abordar algo mais? Amém? Maravilha. O que eu ouvi aqui, fiquei extremamente feliz. Eu fui evangelizado essa noite. Maravilha. Aí a gente vai falar aqui rapidamente quais são as consequências da salvação futura. Qual é a consequência? Eu coloquei a consequência da salvação futura seria a vida eterna, a esperança de viver para sempre com Deus. Isso nos traz restauração, redenção e a promessa da vida eterna com Deus. Maravilha, é isso. É a compreensão da vida eterna. Compreensão que o preço foi pago. Essa é a consequência. O céu é uma consequência. A gente às vezes fala que o alvo é o céu, né? E não está errado falar que o alvo é o céu. Mas nós que somos salvos, nós entendemos que o céu é uma consequência. A gente não vive aquela pessoa que vai no alvo no desespero de estar muito distante ainda, sabe? Porque tem gente que fala, aquele é meu alvo, mas o alvo já dá uma noção de não cheguei lá, está distante, e no meio da caminhada pode trazer essa coisa, não vou conseguir chegar, não é para mim, essa vida cristã não é para mim, essa vida espiritual não se encaixa comigo. Então o maligno vai usando na nossa mente. A gente tem que entender, eu sou salvo, o céu é uma consequência e eu estou produzindo frutos de arrependimento na minha vida cotidiana que vai trazer esse céu cada vez mais perto, cada vez mais próximo. O céu já é uma realidade para nós. É isso, nós como cristãos, nós temos que caminhar de uma forma que o céu já é uma realidade para nós. Nós temos os pés aqui na terra, mas a mente, o coração no céu, porque nós já entendemos que nós somos cidadãos do céu, né? E a gente tem essa compreensão que o céu para nós já é uma realidade, não é algo que eu vou conquistar, não, a gente já conquistou, a gente está fazendo o que agora? Mostrando com as nossas atitudes que somos salvos e nós já conquistamos o céu. Não que a gente vai ainda caminhar para essa conquista. Nós já somos salvos pelo sangue, pela graça, pela misericórdia de Jesus. Essa é a consequência. Amém? E aí, meu caro? Ótimo. Então, nós estamos na aula 6, passando rápido, hein? Hoje nós vamos falar a respeito de salvação no Novo Testamento. A salvação no Novo Testamento, irmãos, é o que hoje nós entendemos de fato como salvação. Quando a palavra salvação vem às nossas mentes, a gente já compreende que é o que nós enxergamos no Novo Testamento. E o que nós enxergamos no Novo Testamento? É isso que nós vamos conversar hoje. Né? Qual que é essa ótica? Né? O que foi construído e foi produzido no Novo Testamento que nos traz a compreensão de salvação até os dias de hoje. Então, para começo de conversa, no Novo Testamento já é bem claro e evidente que a salvação vem por meio de Cristo Jesus. A gente já falou de aspectos de salvação física, já falou de salvação que remete cura, já falou diversas formas de salvação, mas o Novo Testamento nos deixa claro que a visão do cristão a respeito de salvação é que
só há salvação por intermédio de Cristo. Então o Novo Testamento já deixa isso para a gente claro. Ou seja, já traz aquela visão. Olha o que aconteceu no passado. Olha o que aconteceu no Antigo Testamento. Olha como Deus guardava e salvava o povo de Israel. Olha como que ele livrava o povo de Israel dos seus inimigos. É isso que Cristo traz hoje. É isso que Cristo nos aborda hoje. Então, o Novo Testamento veio para isso, para trazer a clareza do que aquilo às vezes ficou confuso. Porque imagina, irmãos, o Novo Testamento foi escrito em grego e foi uma forma de trazer a luz da mensagem para os gentios. Então, não tinha mais esse viés, obviamente, que no meio do percurso, sim, tinha igrejas com viés judaico, obviamente. Mas só que a ideia e o plano do Novo Testamento era expandir, trazer para os povos, para as nações, e se iniciou ali no grego e foi expandindo. Então, o que acontece? O que era cultura, o que era de conhecimento dos judeus, não fazia tanta clareza para o grego, não fazia tanta clareza para os outros povos que estavam recebendo essa abordagem de fé. Então, tinha que ser o quê? Uma coisa clara, tinha que estar mastigado, porque não era a cultura desses povos. Como a gente falou nos inícios, nas aulas anteriores, o judaísmo, antes de ser uma religião, é uma cultura familiar. Nós enxergamos como uma religião, o judeu enxerga como a cultura da minha família. É muito além do que a gente... porque a nossa visão de religião é um hobby, é uma paz interior uma vez por semana, é uma mensagem para me trazer uma motivação para uma situação específica. Agora, quando você fala de cultura familiar, é totalmente diferente. A minha vida, os meus princípios, a minha forma de caminhar, a minha forma de enxergar o mundo, a minha forma de se alimentar, a minha forma de vestir, a minha forma de se relacionar com os negócios, com a família, com os amigos, totalmente voltada para uma cultura de fé. Então, vocês entendem que tem uma diferença gritante do que é uma cultura e do que hoje a gente entende como religião? Então, para trazer essa conexão para esse povo, foi necessário simplificar, orientar. Olha, o que aconteceu no contexto judaico, dessa salvação momentânea e casual, agora é uma salvação plena e eterna em Cristo. Isso tudo foi sombra, foi uma analogia para chegar nesse resultado final, que é uma salvação plena, sem retalho, sem necessidade de uma nova revelação, sem necessidade de uma outra pessoa para chancelar. Não, já foi consumado. Então nós temos o texto aí que eu gostaria que os irmãos já nos ajudassem, que está em Lucas 19, do 9 ao 10. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Olha aí, ou seja, Cristo já estava falando para ele, sobre ele, naquela casa, né, no contexto na casa de Zaqueu. Então ele já estava trazendo para aqueles homens, para aquele contexto ali, que hoje chegou a salvação. A palavra de forma espiritual está se cumprindo hoje, nessa casa. Porque ele recebeu, e antes de receber Cristo, ele reconheceu os seus pecados. Ele reconheceu suas falhas. Porque Cristo não explicou para ele que ele era ladrão, Cristo não explicou para ele que ele era fraudulento. Ele recebeu a Cristo e automaticamente, aquele que eu devo, eu vou devolver 4 vezes mais. Não foi uma posição de Cristo, foi a manifestação do Espírito trazendo para aquele homem arrependimento, que começou primeiro no interior, na sua mente, para depois se mostrar em obras externas. Então, nós vamos falar um pouquinho nos próximos slides, mas a ideia de salvação é essa: trazer uma conscientização nas nossas mentes, trazer uma compreensão interna, para depois se mostrar em obras externas. Porque se a sua salvação só te traz uma consciência interna e não externa, se você fala que se arrependeu, mas você tem atitudes de pessoa não salva, então alguma coisa, as coisas têm que andar uma com a outra, tem uma sintonia. Não tem como você falar que está arrependido e na sua atitude mostrar diferente.
Não adianta você... Porque o que é o arrependimento? Eu não vou trilhar mais esse caminho. E o trilhar com esse caminho é nas minhas palavras? Não, é na minha ação de caminhar. Ou seja, nitidamente eu mostro de uma forma externa a minha decisão interna. Entende? E aí nós podemos entender nessa introdução que Jesus não foi pego de surpresa. Não foi uma coisa que ele estava sentado numa sala, não tem aquela cena de filme que, quem vai nos salvar? Aí todo mundo olha para uma pessoa, aí a pessoa que todo mundo está olhando, daqui a pouco ela... Eu? Mas não tem muito disso em filme? Não foi isso que aconteceu. Que Cristo foi pego de surpresa e, poxa, é para eu ir? Então eu vou ter que ir meio que empurrado? Não, esse propósito, esse plano, é desde antes da fundação do mundo. Antes de tudo. Esse projeto já foi estabelecido. O Senhor escolheu morrer por nós antes mesmo da humanidade ser criada. Não é que as coisas saíram... Porque a gente olha o contexto e fala assim, as coisas saíram do controle de Deus e Deus teve que intervir rapidamente. Não foi isso que aconteceu. Isso tudo estava no projeto e no plano de Deus. Quando o Senhor deu a oportunidade de livre agência para o homem, foi para o homem se conscientizar, mas a história do homem foi o quê? Se envolver nos pecados, cair na idolatria, como a gente vê no início da história de Israel, cair no erro, cair no engano. Então, essa escolha que o Senhor teve de optar por, vocês têm livre agência, vocês têm que escolher me adorar, não vou impor a vocês essa vida. Mas vocês têm que entender que uma escolha diferente dessa tem suas consequências. O jogo da vida é esse, em todos os âmbitos nossos. É sentimental, é físico, é financeiro. Todas as nossas ações têm uma certa consequência. E a gente faz o quê? A gente dosa as coisas para quanto menos nos impactar, melhor. Não é isso que a gente faz no nosso dia a dia? Se a gente sabe que algo vai ferir nossa esposa, a gente não evita de fazer? A gente não calcula, fala, não posso fazer isso, que isso vai me trazer uma consequência que eu não quero pagar. Então Cristo quis trazer, Deus quis trazer essa concepção para a gente de eu tenho uma consciência plena que eu sou falho, que eu sou pecador. Eu já fui ministrado pelo Espírito e eu reconheço hoje isso. Então eu vou mitigar os danos. Você vai ter uma batidinha, uma raladinha ali? Vai, porque a vida é assim. Mas só uma coisa é uma raladinha, outra coisa é um PT, uma explosão. É diferente, né? Então a gente tem que dosar a nossa caminhada. Isso é uma caminhada cada vez mais consciente. Então eu gostaria que os irmãos trouxessem esse texto de Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me curar os quebrantados do coração, e apregoar liberdade aos cativos, a dar vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar ao ano aceitável do Senhor. Olha que interessante esse texto. Então foi a primeira oportunidade de Cristo expor as Escrituras numa sinagoga. Foi a primeira vez que ele teve a chance de trazer uma mensagem. O texto que foi escolhido para ele falar foi Isaías. E ele disse no final desse prólogo que está se cumprindo hoje essa palavra. Ou seja, ele já veio nesse entendimento. 3 anos e meio antes da morte acontecer, ele já tinha convicção, mas ele já tinha convicção muito antes disso. Mas ele já deixou claro, o meu propósito nessa terra é salvar o cativo. Meu propósito é de salvação. Eu não vim com outro propósito a não ser este propósito de salvação. Então ele já deixou claro na primeira exposição pública de Cristo. Ele já, olha, vocês não se confundam, eu vim para isso. Quem estava seguindo Cristo estava buscando salvação. Quem estava ouvindo aquela mensagem estava buscando salvação. Tinha milagres, tinha intervenção divina? Obviamente tinha. Mas a pessoa estava buscando uma mensagem de salvação. Se ela não estivesse buscando essa mensagem, ela iria receber essa mensagem. Se ele estava em busca de milagres, no final ele ia receber uma palavra de salvação. Se ele estava em busca de interceder por alguém, por uma filha, por um servo, no final ele vai receber uma mensagem de salvação. Se ele estava precisando ser liberto de uma doença, no final ele ia receber essa mensagem de salvação. Então Cristo foi extremamente claro. E o Novo Testamento
é extremamente claro, não deixa dúvidas da necessidade de um Salvador para a humanidade. Então, nós entendemos aqui claramente que salvação é somente em Cristo. Então, nós entendemos aqui que a salvação foi um ato, ou seja, foi uma ação proveniente de Cristo. Então, nós aprendemos que toda ação provoca uma reação. Isso é físico, né? Então, não tem como uma ação parar em si mesma. Tem que causar uma reação. E se a gente entende assim, que a ação por parte de Cristo foi a morte da cruz, qual é a reação correta da nossa parte? Qual é a resposta disso? O que nós devemos responder a Cristo? Porque Ele nos provocou com uma ação, nós temos que responder com uma reação. A gente não pode ter uma vida inerte a isso. A gente não pode ter uma vida que não entenda o impacto, não entenda essa reação. A gente não pode viver uma vida que foi uma ação e não precisa ser respondida. Sim, ela precisa ser respondida. A gente tem que entender, e eu quero trazer alguns pontos de como essa reação tem que ser realizada. Então, segundo o Novo Testamento, uma compreensão que nós temos que ter é que o arrependimento é a primeira reação à salvação. É a reação. Então, ou seja, não é o que você faz com as suas mãos, não é a ação logo de bate-pronto, não é pagar, devolver 4 vezes mais a quem você devia. A primeira reação é interna, é na sua consciência. A primeira reação tem que vir de dentro. Porque se não vier de dentro antes, não é uma reação genuína. Quantas vezes a gente vê pessoas que reagem de uma forma que você fica, exagerado. Se esse cara aqui, ele tá me passando tudo, me transmitindo qualquer coisa, menos a verdade. Não tem pessoas assim? São bem caricatas, assim, que fica... Assim, não é a reação correta que eu espero. Agora, uma reação genuína de alguém, você vê, poxa, ela refletiu antes de falar comigo. Ela ponderou as palavras. Ela sentiu antes de expor alguma coisa. Então, essa é a mudança real. E é isso que nós temos que entender, que essa que é a salvação que foi proposta por Jesus. Porque o que ele condenava o fariseu? O fariseu tinha aspecto de salvo, tinha fala de salvo, tinha comportamento que aparentava ser salvo, mas o interior? Foi sempre o que Cristo confrontou, a hipocrisia. E quantas vezes a gente vive na hipocrisia porque a gente quer mostrar, às vezes nem é de forma maldosa, mas às vezes a gente se coloca num cargo que a gente acha que nossa reação tem sempre que estar plena e bem. É certo você pensar que você sempre tem que estar bem, mas tem que ser uma coisa genuína. Tem que ser um tratar interior. A gente não pode viver uma casa... Sabe Naamã? A Bíblia fala que Naamã era um guerreiro, mas ele era leproso. Mas, em certo momento, quem via a lepra dele era quem estava dentro de casa. Porque para fora ele era um guerreiro. Ele estava com a sua armadura. Ele não estava exposto. Mas ele precisa ser tratado ainda. E isso é arrependimento, é reconhecer. As pessoas não estão enxergando a minha lepra, mas eu sei que eu sou leproso e eu preciso ser curado. É isso que é arrependimento. Arrependimento genuíno eu sei das minhas falhas, eu sei do que eu preciso melhorar, mas olhando a minha característica, você não vê o meu erro, mas eu tô aqui interno, eu tô fazendo, eu tenho que melhorar todos os dias. Essa que é a reação correta, primeiro você tratar isso no seu interior, um arrependimento que vem primeiro no seu intelecto, para trazer uma mensagem de o fruto do arrependimento. Então nós podemos usar o texto de Mateus 4:17. O que nos diz esse texto? Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Olha aí. Então uma mensagem clara e objetiva. Porque o Senhor nosso Deus falava com pessoas simples. Cristo só tinha 3 anos e meio para trazer uma mensagem. Ele tinha que ser objetivo, tinha que ser claro. E é a vida que a gente tem que viver hoje, uma vida clara, uma vida objetiva.
uma vida simples, modesta, mas uma vida direta. Não tem meio termo, não tem aquela coisa de somebody love, né? Aquela coisa, quais. Não, uma coisa reta e objetiva. Eu vim para isso, vim para salvar, eu vim para cuidar desse povo. E é uma mensagem clara e objetiva. Então, a primeira reação tem que ser o arrependimento. E o arrependimento é uma reação, primeiramente, interna, interior. É uma coisa que move os nossos sentimentos, mas principalmente nosso intelecto. Nós temos, como o apóstolo Paulo fala, tem que ter tristeza, ou seja, tem que ter um sentimento, tem que ter tristeza daquilo que nós fazemos de mal, de pecado, de errado, mas nós temos que tomar essa escolha na nossa consciência. Não adianta ser pura e simplesmente a nossa emoção, e também não adianta ter o intelecto, mas não ter o sentimento de tristeza. Eu quero abandonar isso aqui. Porque quando a gente é consciente, a gente, vou parar com isso aqui. Mas depois que aquilo chama a gente de novo, e a gente não tem um sentimento de repulsa daquilo, a gente volta no erro mesmo estando consciente. E quando a gente age na emoção, é a mesma coisa também. Porque você só se move de acordo com o sentimento. E como eu ministrei no último culto, o seu sentimento vem o quê? Da sua cosmovisão, do que você entende do mundo, a percepção que você tem, a família que você conviveu, o tipo de fé que foi abordada na sua vida. Isso já vai configurando os seus sentimentos. Ou seja, o seu sentimento ainda não é... Quando a gente não vem aqui, o seu sentimento ainda não é claro, cristalino, não é genuíno em Cristo. Ele é cheio de informações externas. Então não adianta só ter o sentimento e não adianta só ter a racionalidade. As duas coisas têm que caminhar juntas. E a segunda, o segundo aspecto, vamos dizer assim, para a gente devolver essa reação, é ser como criança, é receber essa salvação como criança. É receber a salvação de forma genuína. É ter aquele aspecto de eu sou vulnerável, eu não me importo com isso. Nós temos um medo muito grande de se mostrar vulnerável para as pessoas. E é muito importante também a gente entender para quem a gente se expõe também. Porque a gente sabe que as pessoas, elas usam as nossas fraquezas para nos expor em algum momento da nossa vida. Porque quantas vezes a gente não ouve que a vida é cíclica? Tem pessoas que foram importantes na nossa vida em um momento, que hoje, às vezes, são nossos acusadores. Hoje, às vezes, ele nos trouxe um conselho lá atrás, uma mensagem de esperança, uma mensagem de motivação, uma mensagem de que as coisas iam melhorar para nós, e hoje está usando essa mesma informação para nos acusar, para nos expor, para falar, olha quem você é, olha o que já aconteceu na sua vida. Então, a gente tem esse medo, e esse medo é natural, de não se mostrar vulnerável. É isso que a gente aprende. Porque se a gente mostra medo na rua, não é isso que a gente aprende na nossa casa? Filho, não mostra medo na rua, senão azedou. Senão o bicho pega, senão aí você cai em rascada. Eu sou um menino periférico, eu já andei muita favela por aí. Se você mostrar medo, irmão, dentro da situação, no mínimo você sai de lá com a bolacha bem dada. O meu pai falava pra mim, se você apanhar na rua, eu dou em você quando você chegar. É isso, ou seja, não é para se mostrar... Não, o que o seu pai quer dizer? Não se mostre vulnerável. Se você mostrar que você é vulnerável, você vai apanhar na rua. E se você apanhar na rua porque você mostrou vulnerável, você vai apanhar aqui também. Então a gente já aprendeu o quê? Tinha que abater. É isso. Então a nossa reação, tá vendo que isso constrói? É isso que é cosmovisão, irmãos. Isso constrói a concepção que nós temos das coisas hoje. Às vezes é só um exemplo de quando nós éramos criança, mas isso implica na nossa vida sentimental, na nossa vida amorosa, nas relações interpessoais, nos negócios que nós fazemos na nossa vida. Então, eu quero trazer à tona aqui que, com Cristo, com o Espírito, essa relação tem que ser, eu sou vulnerável mesmo. Como Naamã ali, essa pecha de guerreiro é só a capa, porque eu sou leproso.
É esse o reconhecimento. Eu sei quem eu sou, eu estou buscando ajuda. Imagina, irmãos, como eu sempre falo, a gente lê a palavra do Senhor de como fosse... Como a gente ouve muito toda semana, toda hora, a gente banaliza. Mas você imagina com um presidente da República, um ministro da Defesa, uma pessoa importante. Às vezes a gente está muito polarizado hoje, a gente não dá devida importância para as pessoas. Mas o cargo, a liturgia do cargo, é importante sim, irmãos. O presidente é importante, o ministro da Defesa é uma pessoa importante. Imagina uma pessoa dessa vir no Jardim Santana e pedir para o Gabriel ajuda, porque ele é um leproso. É isso que aconteceu. E o Gabriel falou assim, ó, lá na represinha... tem um lugar ótimo para você dar 7 mergulhos. O cara veio com o avião da FAB, parou ali do outro lado ali, ó, esperando qualquer outra coisa. Eu já fui para as Maldivas, Gabriel. E ele falou, e aí? O que me interessa? O que o céu tem para você está na represinha. Vocês entendem a complexidade? É que a gente traz para os nossos dias de hoje e fala assim, poxa, isso aconteceu? É uma alegoria do que aconteceu naquela época. Foi exatamente assim, com pessoas desse nível. Então a gente tem que entender que aquele homem se mostrou vulnerável para um profeta ali, para uma pessoa usada por Deus, mas para uma pessoa que ele só tinha ouvido falar, ele não conhecia o profeta Eliseu. Ele não tinha o entendimento de quem era. Entende? Então é isso que Deus espera da gente. E é isso que a gente encontra em criança. Criança, se for para dar show porque deu uma tupicadinha numa cadeira, ele vai dar show, ele vai rolar, vai se mostrar, estou sofrendo. Você acha que o pé caiu. Mas não, só topou, só encostou na parede. É isso que é mostrar vulnerável, se expõe, a criança não pensa, não vou me expor, pô, tem gente em casa, meu pai chegou do trabalho, não tem esse contexto, irmãos. É sentir uma coisinha, berrou, tá morrendo, o pé caiu, não, só relou na parede. E isso também vem atrelado a reconhecer a dependência. Quando uma criança grita para nós, quando ela clama por nós, ela está reconhecendo o quê? Eu sou dependente seu. Eu não sei lidar com isso que eu estou sentindo, com essa ralada, com essa batida de pé na parede. Eu não sei lidar com isso, eu preciso de ajuda. Então, a criança, para coisas simples, ela se mostra dependente. E é isso que o céu quer para as nossas vidas, com a nossa relação com Cristo Jesus. Se mostrar dependente. E a inocência. Né? Aquele coração puro, mãos limpas. Uma criança é leve. A criança é tão inocente a ponto de ser inconsequente com muitas coisas. Porque a inocência tá nela. Ela vive algo leve. E é isso que Cristo quer de nós. Ele não quer nos ver oprimido, abatido com as situações da vida. Ele quer dizer, vocês têm um Salvador. Vocês têm que viver uma vida leve em mim. É isso que eu tenho proposto para você. Inocência, a gente também, pelo que a gente vive, o que nos constrói a pensar, a gente acha que é uma pessoa tola, uma pessoa infantil na questão pejorativa da palavra. A gente não costuma dar valor para uma pessoa inocente, mas é um atributo que Cristo espera de nós. É um atributo que a gente olha em outras pessoas, a gente fala... Isso aí no Brás não dura meia hora. Quer saber? Não é? Não dura. Então, mas é isso que Deus requer de nós, essa inocência, esse coração puro, essas mãos limpas mesmo, como diz o Salmo. E ter um coração como de criança é a chave. É o que nos diz lá em Lucas 18, 19. Quem pode citar? O reino de Deus é a consequência da salvação. E quem não tiver esses atributos como uma criança, não vai receber essa consequência. Então, a gente tem que entender a preocupação que nós temos que ter com essa reação à salvação, mediante a ação de Cristo. Então, a gente tem que começar a reagir de forma correta. É isso que Cristo falou, olha... Se você acha que ser vulnerável é ruim, se você acha que ser dependente é ruim, se você acha que ser inocente é ruim, meu filho, o céu não é para você. E aí, o que você vai fazer? Então eu vou começar a ver pontos positivos nisso.
E aí é uma construção, porque está desconstruindo o que a gente aprendeu até aqui. Por isso que é uma coisa progressiva, irmãos. Não adianta. Uma coisa é você ensinar inglês para uma criança de 5 anos, outra coisa é para um senhor de 80. O impacto é diferente, porque ele está menos exposto àquela língua, ele está mais exposto com a língua materna dele. Então, para trazer essa mudança de pensamento é mais prático. Ou seja, quantas coisas a gente viveu antes da fé? Quantas coisas foram imputadas na nossa cabeça que a gente veio para a fé e não tratou ainda? Quantos traumas que a gente trouxe de lá de trás, veio para a fé, mas não tratou? E isso impacta a forma como a gente enxerga a salvação, a forma como a gente veio e chegou até aqui. Isso frontalmente impacta naquilo que nós vamos acreditar, na forma que nós vamos caminhar em fé, do jeito que nós vamos progredir. Vai impactar, é uma coisa inevitável. Os nossos traumas, as nossas vivências, vai trazer um reflexo para o que nós acreditamos hoje, para o que nós vivemos hoje, pelas escolhas que nós escolhemos hoje. Por exemplo, usar droga é uma imposição? Não, é uma escolha. E é uma coisa que causa consequências profundas no ser humano? Mas tem gente que vive uma vida inteira sem nem saber o que é droga. E tem gente que vive uma vida inteira sem saber o que é estação. Entende a dificuldade? Daí que a gente para pensar? Você acha que é fácil para um adicto, para uma pessoa viciada em algum tipo de entorpecente, sentar aqui e dar 5 minutos da sua atenção? Gente, é uma dificuldade. Cacau, que sempre está aí, né, nesses projetos. Ela sabe como é. Que a pessoa, ela tá querendo estar atenta, mas daqui a pouco ela devaneia, ela fala coisa que não tem conexão nenhuma. Ela começa falando uma frase que tem a ver com o que você está falando com ela, mas depois ela voa. Então, as escolhas dela impactam no que ela recebe hoje e na reação que ela tem hoje. Então, isso também acontece com a nossa salvação. E outro aspecto é a renúncia. É polêmica essa palavra, né? Porque quando a gente... É forte. Quando a gente ouve uma ministração que fala renúncia, será que eu assisto até o final? Olha, eu tenho o poder de escolher, né? Que eu estou em casa no YouTube. Eu acho. Quando a gente está na igreja, a gente não consegue tapar o ouvido. Mas é uma palavra que é polêmica. E às vezes a gente tem uma interpretação até errada da palavra renúncia. Porque a renúncia, para você, não remete uma imposição? Não parece que é uma cobrança de alguém te impondo uma mudança? Mas a renúncia que nós acreditamos não é assim. É um testemunho interno. É algo que vai nos movendo e nos levando a abrir mão daquilo. E muitas vezes eu acredito que tem a renúncia geral, tem uma renúncia para a igreja, que tem uma renúncia para quem quer servir a Cristo, e tem renúncias pessoais e específicas que Deus trata com a gente. Todo mundo era nazireu no tempo bíblico? Era uma renúncia para alguns. Então todo mundo era apóstolo? Não, mas foi uma renúncia de vida específica para cada um. O voto de Paulo de raspar a cabeça é uma renúncia para a igreja? Aqui parece que é, né, João? Mas não é. Não é uma... Aí, ó. Às vezes parece que é, mas não é. Então é uma renúncia específica. Deus nos move em renúncias. Porque a forma que eu enxergo situações, irmãos, é diferente da de vocês. Tem uma coisa, por exemplo, às vezes para uma pessoa abrir mão das redes sociais por um determinado período, que o Espírito incomodou a fazer isso, é um impacto absurdo. Mas para a pessoa, fala assim, isso é renúncia, né? Vai capinar um lote. Renúncia. Então, mas para a pessoa é uma coisa assim, gente, isso me faz falta, eu me nutro com isso aqui. Isso eu me alimento disso. Então, essas renúncias são renúncias pessoais específicas. Eu posso impor para a igreja um jejum de WhatsApp? Poxa, você é empresário, você trabalha com isso, eu vou impor um jejum de WhatsApp, que é uma coisa que eu uso para entretenimento, por exemplo. Deus me incomodou, é para mim, eu fico comigo lá.
O Senhor pode te incomodar com outra coisa. Mas às vezes a gente, dentro das igrejas, a gente se pega nesse paradoxo. Às vezes o Senhor requis isso da liderança, mas a liderança quer impor para a igreja aquilo ali. Vocês vão ver, a realidade é diferente. Não é uma renúncia geral, é uma renúncia específica. Então nós temos que trabalhar esses pontos também para a gente ter clareza, porque senão vem um espírito de acusação em nós. Quando a pessoa impõe uma renúncia para a gente não faz sentido, mas depois a gente, vou fazer porque você ficar remoendo aquilo ali, isso é bom. Isso não é um sentimento de igreja, irmãos. Não é. A gente tem que começar a ter discernimento. Falar, amém, eu entendo. Talvez foi pego numa emoção que isso acontece, mas isso aqui não é para mim e isso aqui é para mim. Mas para a gente tomar essas atitudes, a gente tem que ser maduro antes. Não adianta ser menino e querer resolver essas coisas. Não adianta a Laura querer escolher onde a gente vai morar, que cidade, o que o pai dela vai trabalhar. Ela não é para ela. Ela tem que entender o papel dela. Então a gente também tem que entender o nosso papel. Entendeu? E quem pode trazer o texto de Lucas 14, 33, por gentileza? Isso. Tá vendo a imposição? Ó, é uma escolha. Foi uma escolha ser discípulo. O Senhor impôs ser discípulo para os apóstolos? Não foi uma posição. Foi uma escolha. Aqueles homens sentiram a ação do Espírito Santo trazendo para eles a necessidade de arrependimento e mudança de vida. E assim que eles assumiram o papel de discípulos, Senhor, tem uma condição para ser discípulo. Vocês têm que... A renúncia aqui nesse contexto é o quê? O que era a sua prioridade até aqui, sua primeira, sua segunda, sua terceira prioridade como nível, não vai ser mais. A sua ótica tem que mudar, a sua percepção de vida vai mudar. Isso é uma renúncia muito grande, irmãos. Isso é uma renúncia muito grande. Porque Cristo se coloca à frente da nossa família assim. E aí? Aí a gente tem que saber separar, como eu gosto de falar. Uma coisa é um ativismo religioso. Você está dentro do ambiente, tem que fazer ações, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, de uma forma exagerada. Deus não às vezes a pessoa, Deus está aqui, ó, exatamente aqui, próximo desse altar. Se você sair desse altar fisicamente, ó, quantas igrejas impõem isso na cabeça das pessoas? Aí a mãe não conhece o filho e mora a vida inteira. Não conhece mais o marido, não sabe o que está acontecendo na sua própria casa, porque é um visitante dentro do lar. Mas a vida, o amor que ela sente, a alegria, tudo, ela gasta com as pessoas na igreja e esquece da família dela. Isso não é o que isso requer de nós, mas requer uma consciência plena. Se chegar um momento, como a escolha que Abraão teve que fazer, você vai ser pai de multidões. Aí depois, instantes, momentos, anos depois, o Senhor requer aquele filho. Ele fala, independente do que o Senhor me prometeu, minha fé está no Senhor. E eu vou abrir mão. Porque no texto em Hebreus fala assim, porque ele tinha convicção que o menino ia ressuscitar. Não é que o Senhor ia livrar ele, não. É que pode morrer, mas se for da vontade de Deus, vai ressuscitar. Olha a cabeça do homem. Não é que tipo, Deus vai livrar essa consequência. Fala assim, eu assumo essa consequência porque eu sei é o Deus que eu sirvo. E se ele quiser fazer esse menino reviver, ele vai reviver. Se não, eu estou confiando nele. Eu já sou um senhor velho, eu estou abrindo mão de um adolescente aqui, eu já tenho 115 anos de vida, eu sei que talvez eu não vou ter filho mais nenhum, mas quem me prometeu foi ele. E eu vou viver essa promessa, independente da consequência. Isso é renúncia. Entendeu? Independente do que eu enxergo que vai me causar uma dor ali, mas eu estou embasado em Cristo, o Senhor está me conduzindo nesse negócio. Eu vou pagar esse preço, essa é a consequência da salvação a qual eu acredito. Então aqui nós entendemos que a renúncia é uma reação que concretiza o efeito da salvação. Ou seja, quando você chega ao ponto de renunciar às coisas da sua vida, se concretizou ali o plano de salvação.
Ali você entendeu, ali você tem uma fé madura, ali você tem uma compreensão plena quem você é em Cristo, de onde você saiu e o poder de mediação que ele teve na sua vida. Ali você tem clareza plena. E aí você oficialmente você é bem-vindo à família de Deus. Ou seja, você foi concretizado nesse plano de salvação. E quando você concretizou isso na sua vida, passou por esses estágios, você agora está envolvido numa nova família. Você é envolto de uma família espiritual. Agora você tem um entendimento pleno do pecado e suas consequências, do estágio de vida que você estava, o quanto de mal que aquilo fazia para você e a necessidade que você tem que estar livre disso, livre desse perigo, livre dessa situação, e você reconhecer que eu só consigo ser livre através do mediador, que é Cristo Jesus. E para que essa ação de Cristo como mediador, que foi a morte na cruz, a minha reação é esse processo de arrependimento, de ter uma fé genuína, ter um coração de criança, ter uma renúncia, para aí sim eu ter a plena convicção que eu faço parte de uma nova família. Quem pode nos trazer o texto de João 1,12? Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha aí, para quem? Para quem recebeu. Recebeu o quê? Recebeu arrependimento mesmo. De coração, de mente aberta. Entendeu que é necessitado desse arrependimento. E o processo de salvação é o ponto central no livro de Atos. Se a gente for analisar as escrituras, ou seja, eles foram preparados com a mensagem que nós temos nos evangelhos, do que da morte a morte de Cristo, o que essa morte significa, o estágio de pecado do homem, e ali eles foram enviados para trazer o que para aquele povo? Uma concepção de perdão de pecados, arrependimento, conversão e entrada no reino celestial. Então esse é o projeto, é isso que está bem claro e evidente no livro de Atos. E a gente pode ver no texto que se encontra em Atos 3, 19 ao 20. Quem pode ler? Atos 3, 19 ao 20. Arrependei-vos, pois convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus, isto que já antes vos foi pregado. Olha, uma mensagem clara, objetiva, daquilo que a gente construiu na aula hoje. E o texto de Atos 4, 12. E nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos originais do céu, pelo qual devemos ser salvos. Pode repetir de novo, Cacau, por favor? E nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devemos ser salvos. Olha aí, claro, objetivo, direto. Não tem nenhum outro nome que há oportunidade de salvação para os homens. Não tem outra perspectiva. Você está vendo como o livro é direto? Olha, se até agora você não foi movido pelas escrituras, não teve essa compreensão da necessidade de arrependimento, eu tenho que ser claro e objetivo com você agora. A gente não tem mais tempo a perder. O seu estágio é esse, a sua vida pecaminosa é essa, e a única forma de você sair disso é com o mediador, que é somente Cristo Jesus. É simples, direto, objetivo. Ah, irmãos, como a gente abordou bastante coisa hoje. Vocês querem que eu dê uma pincelada rápida, porque faltam 5 minutos? Dá uma pincelada rápida aqui no slide, ou vocês querem que a gente aborde isso na aula seguinte? Pode seguir um pouquinho mais? Prometo que vai ser breve, que são os últimos slides aí. Então, aí a gente... Porque, primeira compreensão a gente teve dos evangelhos, a mensagem do evangelho. Que era para quê? Uma coisa simples, direta, objetiva, trazendo um contexto de quem era Jesus e qual que era o simbolismo, o que projeto que ele estava querendo trazer à tona na Terra. Aí a gente teve uma visão da construção de Atos. E agora a gente vai ter uma visão de Paulo relacionada à salvação, que é o que a gente não completa, mas a gente consegue abranger o Novo Testamento nessas 3 fases aí. História de Cristo, e trazendo claro o seu propósito.
Atos, a forma como a igreja primitiva abordou a salvação, e como Paulo trouxe essa consolidação de quem era Cristo e o impacto da salvação nas nossas vidas. Então a gente consegue ver que Paulo apresenta o cristianismo com o cumprimento do plano de salvação, ou seja, trouxe a construção de contexto da história de Israel, do que aconteceu fisicamente com aquele povo, trouxe a analogia dos profetas do que viria futuramente para uma libertação plena e completa de Israel, para se concretizar no Novo Testamento na figura de Cristo. Ou seja, a religião que nós acreditamos está embasada no cumprimento de plano de salvação. O cristianismo, ele veio para isso, para trazer um cumprimento. Porque o cristianismo nada mais é que o Cristo encarnado, que veio trazer o seu projeto, o seu plano de salvação. Então, o que nós acreditamos está de forma geral envolvida nisso. Ou seja, a nossa fé, o que nós acreditamos, é um projeto, um plano que se cumpre na salvação, um plano que se cumpre em Cristo. Ele que é o Salvador, Ele é a salvação. Mistério de sabedoria divina, tendo por objeto que a obra de Cristo e o próprio Cristo. Então a base da nossa fé é Cristo, somente Cristo. É Ele que é a raiz do que nós acreditamos. Ele é a base do que nós acreditamos. Ele é de fato a nossa fonte de uma nova vida. Então a ideia de salvação está bem clara nas cartas. A palavra de salvação é usada de forma geral, querendo abranger, igual nós falamos, do passado, do que o que aconteceu com Cristo, a cruz e a ressurreição, o presente, quando nos une à obra de Cristo, e o que há de vir, um futuro escatológico. Ou seja, a salvação traz a memória do que aconteceu, do que tem que acontecer no presente, quando essa obra nos une com Cristo, e o que há de acontecer no futuro, porque questão escatológica, que é o fim dos tempos, o que há de vir. Então a salvação conecta a história de Cristo no passado, no presente e no futuro. Então, para Paulo, a salvação envolve a nossa transformação segundo a imagem de Cristo, que está escrito em Romanos 8:29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha aí. Então trouxe essa compreensão clara para nós que agora nós temos que ter um modo de vida diferente. Ou seja, ele já trouxe Cristo, uma figura divina a qual nós devemos nos espelhar no todo pensar, na forma de agir. Não é só parar na sensação no sentimento de arrependimento. Não é só parar na convicção que traz o nosso intelecto de que eu preciso parar com o erro. Não é só o sentir repulsa pelo arrependimento. É viver uma vida. Então Paulo já traz um contexto diferente. Não adianta só se arrepender e esperar sentado a salvação. Agora é a forma que você começar a produzir, você começar a viver uma vida em Cristo. Não é só de você não ser punido mais, você ser justificado. O evangelho não é só para isso, te mostrar eu sou salvo. É começar a ter um caminhar para começar a ressignificar o que você aprendeu lá atrás, como a gente já falou na aula, o que foi construído na sua vida lá atrás. Você está falando lavagem cerebral e tudo? Não, irmão, não é isso. Estou falando para começar a ressignificar coisas que às vezes hoje ainda nos machucam, nos afronta, nos persegue, nos amedronta. Tem coisas na nossa vida que aconteceram há muitos, muitos anos e ainda nos expõem. É essa a mensagem que Cristo quer para nós? Não é. Não é só a gente se olhar como coitado que busca arrependimento, não, e ponto.
Nós temos que ter um outro modelo de vida agora, para esse pecado não ter o peso que já teve em nós. Essa acusação não ter esse peso mais, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão aonde? Em Cristo Jesus. É isso que o texto fala. Se nós estamos em Cristo, nós temos que viver em Cristo agora. Por quê? Para a condenação não querer nos expor mais, não ter peso mais na nossa vida. Essa é a compreensão do texto. E Paulo entendia que a salvação possui a plenitude em Cristo. Ou seja, Efésios 3, 16 ao 19. Para que vos consiga, segundo os feitos da sua glória, sejam fortalecidos com o poder do Espírito, no homem interior. O vosso coração pela fé, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, possa ser capaz de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a profundidade e a altura. Conhecer o amor de Cristo e esse é todo conhecimento, para que seja respeito de Deus. Olha aí, conhecer o amor de Cristo. Ou seja, tem algo para nós conhecermos, nos aprofundarmos. Não é simplesmente se arrepender e vida que segue. Tem coisa para a gente conhecer nele. Tem coisa para a gente crescer em Cristo. Então Paulo traz uma figura de Cristo de uma maneira muito especial, irmãos. É coisa de quem teve literalmente um encontro com Cristo. Para reconhecê-lo ali. Porque a mensagem ele já conhecia, porque ele era um judeu. Ele já sabia esse contexto, porque era o contexto da família dele. Ele sabia da história de Israel melhor do que qualquer um de nós. Ele tinha clareza das Escrituras. No questão acadêmica, naquele conhecimento intelectual. Mas ele recebeu uma revelação divina da mensagem das Escrituras. Ele teve uma compreensão plena daquilo que ele aprendeu a vida inteira. O Senhor ressignificou naquele encontro. Tudo que ele aprendeu nessa sua trajetória de vida foi ressignificado. Você aprendeu certo, mas a sua ótica está errada e eu vou te trazer uma nova visão. Mas antes, para você ter uma nova visão, você tem que entender que você é cego. Olha a analogia que a gente pode fazer nesse texto. Então, perdeu a visão para ter um olhar de fato correto. Porque se ele ficasse apegado naquele olhar que ele construiu a vida inteira dele, ele ia ter as mesmas atitudes. Porque o que eu já falei no início da aula, o que a gente aprende na nossa caminhada na vida, ela induz as nossas decisões no futuro. Então, se Paulo não fosse renovado com uma nova ótica de Cristo, ele ia ter a mente confundida em algum momento da caminhada dele. Se ele não tivesse essa visão plena de mudança, de transformação que veio através do mediador que é Cristo, cedo ou tarde ele ia tomar uma atitude equivocada na fé dele. Porque ele não estava com a visão tratada ainda. E ele quer trazer essa analogia para nós hoje. Nós temos o quê? Que conhecer em Deus. Um homem que conhecia de tudo, irmão, já para a vida humana ali, já era um filósofo, já era uma pessoa de valor, já era uma pessoa relevante, já era uma pessoa que tinha o seu nível de destaque na época. Mas ele fala, a gente tem o que conhecer nele, no amor dele, na vida de Cristo. Não podemos esquecer que tudo isso é produzido por quem? Pela obra do Espírito Santo. Ou seja, trouxe a tona na figura de Cristo, trouxe como os primeiros cristãos agiam com relação à salvação, trouxe a visão de Paulo sobre a relação dele que ele teve com a salvação, mas todo esse projeto só saiu do papel porque homens e mulheres escolheram ficar em Jerusalém, até que fossem revestidos de poder, até que tivesse uma nova vida induzida pelo Espírito Santo. Quem pode ler para nós João 3:2? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Até chegar esse dia. Então o Espírito nos conduz até esse lugar, de nós entendermos plenamente de quem ele é,
e essa caminhada toda que nós construímos aqui, lá na frente valer a pena. Amém? Então vamos lá, pode tirar uma fotinha da verificação de aprendizagem. Então nós temos aí as 3 perguntas. Eu não vou ficar falando as 3 perguntas para não gastar mais o tempo. Então vocês tiram a fotinha, o João vai mandar lá no grupo também. Eu quero respostas boas igual hoje, hein? Hoje eu fui impactado pela mensagem. Então vou deixar aqui para vocês, enquanto eu passo a palavra para o nosso pastor local. Vocês preencham a lista de presença aí.